Bem, que basta ver as notícias hoje em dia, nas notícias internacionais. Basta ver as notícias internacionais hoje em dia que você fica com uma pergunta na cabeça. O que está acontecendo na França e por que os franceses estão tacando fogo em carros dessa vez? Bem, é um assunto muito complexo, muito cheio de... É um assunto muito cheio de detalhes, muito complexo. E qualquer análise que eu tentasse fazer vai ser muito simplista para a situação, porque envolve muitas coisas, envolve muitas coisas da sociedade francesa, da história francesa e especialmente da relação dos franceses com o seu governo. Mas bem, o grosso dessa história começa quando o presidente da França, Macron, ele aproveita o Brexit para abaixar as taxas para os super ricos, ou seja, pedir menos impostos para milionários, bilionários e assim, pessoas com muito dinheiro que moram no centro de Londres, porque por causa do Brexit, os bilionários residentes dentro da City of London, que é um bairro, vamos dizer assim, de Londres, muito financeiro, muito super rico, eles, em sua maioria, não são britânicos. Eles são russos, são árabes, são de mais diversas regiões. É um lugar muito cosmopolita, cheio de bilionários, como você pode ver vendo, por exemplo, os donos dos times ingleses, que tem tailandeses, tem russos, tem sheiks árabes e essas coisas. Bem, por que o Macron queria esses super ricos? Bem, porque eles têm muito dinheiro e mesmo eles pagando menos impostos, se vir mais gente, é uma boa quantidade de dinheiro vindo. Então ele baixou esses impostos para atrair os super ricos que ficam ameaçados pelo Brexit por questão de migração, por questão de empresas, por questões financeiras. Existe uma certa parte que vai para Paris, vai morar em Paris, até porque receber um convite para morar em Paris é complicado. Mas eles mudam para Paris usando os baixos impostos sobre os super ricos, menores do que eles usam os baixos impostos para os super ricos. E ao mesmo tempo o Macron, ele tem uma base de política financeira, vamos dizer assim, neoliberal. Ele tem um comprometimento com a questão ambiental. O que isso significa? Ele aumenta as taxas sobre carros antigos, porque eles produzem mais combustível, mais gás carbônico. Ele aumenta as taxas sobre o diesel e a gasolina. Assim como aqui no Brasil aconteceu o aumento na taxa, mas aqui no Brasil foi mais por questão financeira, em que o preço do combustível ficou mais atrelado ao preço do petróleo mundial, enquanto na França esse aumento de combustível foi realmente mais uma questão política, uma questão ambiental para reduzir o uso de combustíveis fósseis. O problema é que existe toda uma classe na França de pessoas pobres ou classe média que moram longe dos grandes centros, moram em subúrbios, moram em zonas rurais, porque a França é uma região é um lugar muito densamente povoado. Tem muita gente espalhada em todos os lugares na França, não é só Paris, não é só as grandes cidades, não é só Bordeaux, Lyon, essas coisas, não. Eles são muito espalhados, eles precisam dos carros para chegar aos seus empregos. Que, por exemplo, alguém pode morar em Paris e alguém pode trabalhar em Paris, morar em Pithiviers, que é uma cidade a 200 km de Paris. São 2 horas para ir para o trabalho e o trem não é muito eficiente, porque o trem é meio caro e demora. Então, você precisa do seu carro. Você é um francês pobre ou classe média, longe dos grandes centros, você precisa do seu carro para sobreviver. Você precisa chegar ao seu emprego de carro, você precisa ter seu emprego, e seu emprego depende do seu carro. Então, quando você aumenta as taxas sobre combustíveis, que, pelo que eu li, acabou sendo
esse mês acabou aumentando em 9 centavos de euro o diesel. Para um tanque cheio de 60 litros, isso faz uma diferença de 20 euros. E se você for converter euro para real, tudo bem que tem problema de custo de vida, tem problema de... não é exatamente a mesma coisa, mas se você converter o euro para o real, isso dá 90 reais. Ou seja, em um mês você paga 90 reais a mais pelo seu tanque cheio, é uma coisa absurda. Então, eles, assim, tem muito a ver com a greve dos caminhoneiros do Brasil também. Porque foi um aumento de combustíveis a coisa principal desse movimento francês é que ele é muito descentralizado. Ele lembra muito a greve dos caminhoneiros, os protestos de 2013 aqui no Brasil, em que não foi coordenado por um sindicato, um líder. Não, foi basicamente coordenado por Facebook. E existe um artigo muito bom da BuzzFeed News explicando e condenando meio que essa atitude do Facebook de que mudou seus algoritmos e proporcionou isso, que esses grupos... Bem, vamos olhar agora o sentido do Facebook. Ok. Desde o começo desse ano, o Facebook mudou seu algoritmo para dar mais espaço para vamos dizer assim, dar mais espaço para as comunidades locais. O Facebook, desde o começo desse ano, desde março, se eu não me engano, ele deixa mais na frente as publicações e grupos mais perto geograficamente de você. Logo, essas cidades pequenas, perto de Paris, perto dos grandes centros, ou então até longe, acabaram sendo criados grupos de raiva, que é o nome Groupe de Colère. O que seria isso? Seria basicamente um grupo de WhatsApp aqui no Brasil, no sentido de que é um grupo para denunciar os problemas do governo, denunciar essas coisas. Que problemas? Só coisas básicas, tipo, a minha rua tá desfaltada, precisa de asfalto na minha rua, o hospital tá com pouco médico, essas coisas que acontecem. E esses grupos acabaram pegando uma atração incrível e começou a ter um grupo de raiva para cada departamento na França. E esses grupos acabaram sendo um grande polo para esse descontentamento incrível, esse descontentamento com o governo. E esse descontentamento com o governo, que é a tradição francesa, você ter um receio com o governo, você ter uma propensão a protestar e tacar fogo em carro. E então esses grupos de Facebook acabaram pegando esse descontentamento, acabaram sendo que meio que um adubo de descontentamento. Acabou juntando e fermentando até acontecer os primeiros protestos em protesto ao aumento do combustível. O próprio nome Gilets jaunes, que é colete amarelo ou verde, eu nunca sei a cor daquele negócio, ele é por causa de um vídeo viral em que os motoristas franceses precisam usar esses coletes para chegar no trabalho deles, para dirigir na estrada, alguma coisa assim. Então, para mostrar vamos dizer assim, para mostrar que se pertence ao povo esse movimento, e não a algum grupo ou líder. Enfim, outra tradição francesa não necessariamente você precisa morar em Paris para protestar em Paris. França é uma cidade, é um lugar relativamente pequeno, em que você pode ir para Paris protestar no dia e de noite você volta para casa e dorme. Então existe todo o movimento das pessoas irem para Paris, protestarem e voltarem depois, ou então até ficar por lá por um tempo. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão saindo dos seus zonas rurais, das cidades pequenas, dos subúrbios, indo para Paris protestar. E esses protestos são os protestos do Gilets jaunes. Enfim, basicamente, esses protestos são por causa de aumento do combustível, mas com o tempo, assim como os protestos de 2013, até a greve dos caminhoneiros, a boa parte dos protestos mundiais nessa nova era do Facebook acabou ficando muito descentralizado e meio que sendo um protesto contra tudo que está aqui.
protesto contra o Macron, protesto, descontentamento com as elites financeiras, o que, ao mesmo tempo, é um pouco preocupante, porque é esse mesmo movimento que trouxe o Brexit, que trouxe Bolsonaro, que trouxe Trump, que trouxe o movimento 5 estrelas na Itália, porque é um movimento que acaba sendo cooptado pela extrema-direita, vamos dizer assim, e a extrema-direita ficou em segundo lugar nas eleições francesas de 2016. Então existe um certo risco desses protestos impulsionarem a França a adotar uma nova política de extrema-direita nos próximos anos. Mas na França existe também... Na França ainda não existe um movimento político certo por trás desses protestos, assim, que nem teve aqui no Brasil na greve dos caminhoneiros. Existiu grandes passeatas a favor do Bolsonaro, então até julho de 2013 que existiam passeatas usando a camisa da CBF contra a Dilma e o PT e afins. Existe o Front Nacional, que mudou de nome, eu esqueci o nome, acho que é Ensemble Nacional. Enfim, tipo assim, Junta Nacional, Front Nacional, que é o grupo de extrema-direita da Le Pen, que está apoiando esses protestos, está tentando conseguir mais apoio com esses protestos, falando, ó, tá vendo, essas elites, a gente não é essas elites, votam na gente. E existe também o movimento de esquerda, e os movimentos de esquerda também estão dentro dessa, não é exatamente algo partidário, é mais todo mundo tá puto contra tudo que tá aí. O que lembra bastante do julho de 2013, mas com um pouco mais de articulação da esquerda, por assim dizer, porque a França Insubmissa, que é um grande partido de esquerda, foi terceiro lugar nas eleições de 2016, que é mais ou menos um socialismo democrático, uma social-democracia, uma esquerda mais uma esquerda mais roots, não falo inglês não, porra. Uma esquerda mais raiz mesmo, como é que eu dei comparações de raiz e tal. Enfim, uma esquerda mais raiz, uma esquerda mais perto do povo, ao contrário da social-democracia, do socialismo francês, do Partido Socialista Francês, que acabou ficando muito impopular e muito longe das pessoas, graças aos governos antigos, especialmente do François Hollande. Enfim, em resumo, esses protestos são, na teoria, por causa do aumento de combustíveis, mas isso é meio que o 20 centavos deles de 2013 hoje, em que foi um estopim para os protestos, mas os protestos estão por algo muito maior, que ao mesmo tempo tudo e ao mesmo tempo nada. Então fica difícil de ver alguma agenda dentro dos protestos, além dos próprios combustíveis e estar puto com o governo. Que é uma coisa... para qualquer um que acompanha a sociedade francesa, é meio que o status quo da sociedade francesa está puto com o governo. Mas, em resumo, é isso. Eu só posso fazer uma análise simplista. E eu recomendo que, se você tiver interesse nisso, leia o artigo do BuzzFeed News, procure ler mais sobre isso, diversos pontos de vista políticos. Tem um ponto de vista da direita, tem um ponto de vista da esquerda, tem um ponto de vista de não sei quem. E é isso, gente. Obrigado por ter conseguido chegar até aqui. Deve dar um vídeo bem longo, não era esse o plano, mas é um assunto um pouco complexo. E obrigado. É nóis.